Fala galera, tudo bom com você? Professor Daniel aqui na área. Vamos fazer uma revisão aqui, galera, sobre lentes, lentes esféricas. Então, vamos lá, começando aqui, mostrando para você aqui uma projeção. Então, galera, peguei aqui o material da, do governo do estado de Pernambuco, só para a gente trabalhar mais ou menos essa revisão sobre lentes. Então, nós temos dois tipos de lentes, tá? Um que nós chamamos de borda fina e o outro que nós chamamos de borda grossa. Professor, o que é que eu preciso saber aqui? É justamente a natureza da lente, se a lente ela é do tipo convergente ou se a lente é do tipo divergente, ok? Então, passando aqui algumas partes fundamentais, onde nós temos os elementos de uma, onde nós temos elementos de uma, os elementos de uma lente, né? Só você lembrar a fofa, onde você tem o O, que é o centro óptico, o A seria chamado, o que nós chamamos de antiprincipal, aqui continua sendo o foco. Aqui eu tenho novamente o foco e o outro o antiprincipal. Se você observar, essa lente aqui é do tipo lente de natureza convergente, porque ela, repara aqui, para a gente identificar, basta você analisar a questão da extremidade, ok? Lembra que nós comentamos com você que no espelho, nos espelhos esféricos, somente de natureza côncava, eu tenho 5 imagens? Pois é, aqui nas lentes, somente quando a lente é do tipo, a lente ela é do tipo convergente, também vou ter 5 imagens, ok? Onde eu tenho 3 reais, uma imprópria e a outra vai ser virtual, direita e maior que o objeto, ok? Então essas partes são fundamentais. Outra coisa que é interessante são os rádios notáveis. Deixa eu colocar a minha transparência mais para cá, a minha câmera, para que você possa observar. Vou colocar aqui em cima, tá? Então eu tenho, por exemplo, na lente convergente, eu tenho os raios notáveis, onde esses raios notáveis, quando eles vão em relação ao eixo principal, ele sempre vai passar pelo foco, ou vai refratar. Lembra que é o processo da refração que vai acontecer aí nas lentes, tá bom? Então todo raio passa pelo eixo principal, refrata passando aonde, professor? No foco, ok? Outra coisa que é interessante aqui entendermos aqui é a parte da lente convergente. O que, é que vai acontecer? A lente convergente, diferente da lente convergente, você acaba o quê? Convergindo os raios passando pelo foco. Aqui, se você observar, que você vai ter um prolongamento dos raios refratados, né? E você tem um espalhamento na lente, ok? Aqui os raios notáveis, lembra que são 4, o que vai interessar aqui pra gente, só apenas esse aqui, ó. Deixa eu só sair daqui da frente. Pronto, você vai escutar só minha voz agora. Então, se você observar, é aquele primeiro raio, refrata, passa pelo eixo principal e refrata passando pelo foco. Aqui você tem o raio que passa pelo, tanto seja ele no antiprincipal ou passando pelo foco, repara que quando ele refrata aqui no antiprincipal, ele volta a refletir ou refratar lá no antiprincipal. O que vai interessar aqui para a gente são essas partes que estão aqui de vermelho e de verde para a formação da imagem. Que, ou seja, repara que ele passa direto sobre o centro óptico, tá? Que seria, no caso, o posicionamento da minha lente, tá bom? Aqui seria também o rádio notável na lente divergente, não vai interessar muito para a gente. O que vai interessar para a gente é essa parte aí que é a formação da imagem e a sua aplicação. Se você observar, ó, antes do antiprincipal, você vai ter a imagem antes do antiprincipal. Repara que eu tenho o raio, primeiro raio, e ele vai passar pelo eixo principal, né, paralelo em relação ao eixo principal, e vai passar onde, professor? Aqui, refratando pelo foco. Aí você vai ter aquele terceiro raio que nós comentamos com você. Ele vai passar bem no centro, ó, do centro óptico, sem sofrer desvio. Aí você pode observar que esse rádio eles vão o quê? Eles vão se interceptar esses raios refratados. E a imagem ela vai ser real, invertida e menor que o objeto. Galera, onde eu consigo ver isso? Na formação das imagens. Lembra que cada situação existe aplicação, menos quando eu coloco a imagem em cima do foco, ok? Então, o exemplo que você tem no olho humano, nas câmeras fotográficas, também você tem imagem de cabeça para baixo menor que o objeto. E é real invertida, tá bom? Aí, ó, próximo caso. Aí você coloca ele bem em cima do antiprincipal. Então, novamente, o primeiro raio refrata passando pelo foco e o terceiro raio ele passa direto. Repara que novamente ele volta a se interceptar. Aí o que, que vai acontecer? Se você observar,
ele vai ter o mesmo tamanho. Então, ou seja, real invertida é igual. Onde é que eu vejo isso, professor? Nas Xerox, quando você bate uma cópia, enfim. A imagem formada ela vai ter uma imagem de cabeça para baixo, só que ela vai ter o mesmo tamanho do objeto, ok? Outro exemplo é quando você coloca no anteprincipal e no foco. Repara que agora a imagem ela vai aumentando, ó, de acordo com que você vai aproximando. Então, refrata, né, passando pelo foco, e o terceiro raio passa direto pelo centro óptico. Vamos às características das imagens. Você tem a imagem que ela vai ser real, invertida, só que ela vai ser maior que o objeto. Professor, onde é que eu vejo isso? Na projeção dos slides. Naquele projetor de slide, você tem essa aplicação. De acordo com que você vai arrastando para trás, você vai o que? Amplificando essa imagem cabeça para baixo, ok? Vamos ao caso que nós comentamos com você, ó. Então, passa pelo eixo principal, paralelo, e refrata, passando pelo foco. Repara que o segundo raio, e o terceiro raio no caso, passa sempre pelo centro óptico. E se você observar, ó, repara que os raios ficam paralelos, tá? Não tem formação de imagem. Nós chamamos isso de imagem imprópria, ok? E o caso bem específico, que onde você tem a imagem que ela vai refratar. Aí o que você vai observando? Vai tendo aqui uma projeção, né, da imagem. Uma vez fazendo a projeção, prolongamento dessa imagem, você tem um terceiro raio que vai o quê? Vai interceptar aqui, ó. Uma vez interceptando, o que vai acontecer? A imagem ela vai ser virtual, direita e maior que o objeto. Galera, onde que eu vejo isso? Você vê isso na lupa. Lembra que a lupa vai dar aquela amplificação da imagem, enfim, a galera que sofre de hipermetropia e hiperbiopia, ok? Então você tem esse aumento da imagem. A imagem vai ser virtual, direita e maior que o objeto, ok? Ou seja, agora a formação de qualquer imagem para, no caso das lentes divergentes, ó, chamado lente de borda grossa. Novamente, se você observar, eu tenho o raio vai passar pelo foco e eu tenho o terceiro raio que vai passar pelo centro óptico. Repara que vamos interceptar. Independentemente se eu vou trazer mais para frente ou mais para trás na lente divergente, a imagem sempre vai ser virtual, direita e menor que o objeto. Onde acontece isso, professor? Na correção da pessoa que sofre de miopia, ok? E aqui a questão do estudo analítico, da equação de Gauss, né? Olha lá. A equação de Gauss segue o meu princípio lá da parte dos espelhos, ok? Onde o F seria o posicionamento, que seria a distância focal, o P seria o posicionamento do objeto e o P' seria o posicionamento da imagem. Lembrando, imagem positiva, vamos escrever isso daqui, ó. Imagem positiva, vamos escrever isso aqui, ó. Imagem. Vamos escrever aqui, só um momento, tá? Aqui. A imagem P' positiva, a imagem ela vai ser real. P'. Opa. Vou fazer mais para cá. Tá? Aqui. P' positivo, imagem real. Se é real, ela vai ser invertida, tá? P' negativo, a imagem ela vai ser virtual, tá? Se a distância focal, diminui mais a letra, tá? Virtual, aqui ó, P' real, aí P' negativo, a imagem ela vai ser virtual, tá? Beleza? Aqui, distância focal positiva, a lente ela vai ser do tipo convergente, tá? Convergente. Distância focal negativa, a lente ela vai ser do tipo divergente, tá? Divergente, divergente, tá? Divergente. Ok? Galera, vamos fazer uma revisão à parte da visão humana, da óptica fisiológica, ou também chamado óptica da visão humana, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre
a parte dos defeitos visuais. Geralmente, quando você tem a parte branca, chamada essa parte externa, você tem a esclera, você tem aqui a mina de meus olhos, chamado de íris, você tem a pupila. A pupila, quando você tem a luz, na presença ali, na luz, ela vai, muita luz, ela se contrai. Pouca luz, ela vai o quê? Se dilatar, ou seja, a quantidade de luz que vai entrar na nossa retina. Nós temos aqui também a parte, isso aqui seria uma visão normal, o que vai interessar aqui pra gente é a parte daqui de trás, né, que é a parte da retina. Você tem a lente natural que nós temos seria o cristalino, e onde você vê a imagem, quando ela entra aqui na visão, ela vai sofrer uma refração, vai refratar. Só que quando ela vem, foi aquele primeiro caso, a imagem ela vai se formar de cabeça para baixo, ok? Aí o que acontece? Isso seria uma visão de uma pessoa normal, ou seja, consegue observar os objetos sem desfoco, sem, ou seja, consegue ver naturalmente, tá? São chamados de pessoas hemétrope. Agora, a pessoa que sofre de miopia, vamos lá. A pessoa que sofre de miopia, você vai ter o foco imagem, ele vai se formar antes da retina. Então, professor, qual seria o tipo de lente para fazer o tratamento? Que seria a indicação? Seria uma lente que nós chamamos de lente do tipo divergente, tá? Aqui algumas características, né? Que a visão de longe não é tão boa, a melhor visão é de perto, enfim, tá? O olho ele fica, você consegue o quê? Fazer um olho meio oval assim para tentar enxergar as coisas, enfim, tá? Aquilo que nós comentamos com você, a divergência vai ser negativa e a distância focal vai ser o quê? Negativa aqui, tá bom? Ó, essa é a visão do míope, ele vê tudo meio borrado, né? Enfim, tá bom? Também a visão dele é a de perto, a pior seria a de longe, tá bom? Agora vamos para a hipermetropia. Enquanto que a miopia, a imagem, o foco imagem vai se formar antes da retina, a hipermetropia vai se formar depois, tá? Qual seria, professor, o tratamento para lente, para correção dessa minha visão? Seria nada mais nada menos que seria a correção, seria uma lente do tipo convergente, tá? Ele não enxerga de perto, a melhor visão dele é a de longe, diferente da pessoa que é míope. A melhor visão dele vai ser do míope. A melhor vai ser de perto, a pior vai ser de longe. Agora, da pessoa que é hipermétrope, é o contrário. A imagem ela vai se formar depois da retina e eu preciso de uma lente para trazer esse foco mais para trás. Nada mais ou menos que será uma lente do tipo de correção, que será uma lente do tipo convergente, ok? Olha a visão do hipermétrope. Então, se você observar, repara que a visão dele que ele vê, tudo não tão normal, né? Vamos dizer assim, né? Ele vê a visão meio todo borrada, enfim. Então, repara que já mais distante ele já consegue ver mais perfeitamente já. Perfeitamente, tá? Então, correção seria uma lente do tipo convergente, tá? Aqui seria o astigmatismo, né? O astigmatismo, onde você pode observar problema na superfície da córnea, onde você vai ter uma desfocalização. Então, repara que ele vê tudo desfocado, ó, tanto na frente, tanto atrás. A correção é uma lente um pouco diferente, que é uma lente cilíndrica. Para que serve, professor, a lente cilíndrica? Justamente para que você possa observar a imagem, ela possa se projetar, né, paralela, até chegando na retina, não uma questão de desfocalização. A presbiopia também é chamada de vista cansada, né? Vai chegando com o tempo, repara que a visão humana ela vai cansando e problema nos músculos ciliares, ou seja, eles vão perdendo a rigidez com o tempo, né? Então, letras pequenas, letras miúdas, você já não consegue observar. Então, o tratamento seria uma correção de lente do tipo convergente, tá bom? Praticamente seria quase o mesmo problema de uma pessoa que tem hipermetropia, só que hipermetropia você já nasce com ela. A vista cansada você adquire ela com o tempo, tá bom? Quando você tem alguém que fala assim, meu irmão, só uso o óculos para leitura, então significa que ela já tem esse tipo de problema, que é a vista cansada, tá? Aqui seria uma pessoa que já deu um exemplo aqui pra gente, né? Aqui seria, por exemplo, uma pessoa que seria uma receita ocular,
onde você tem a parte esférica e a parte cilíndrica, tá? Então a parte que é sinal negativo seria a pessoa que sofre de miopia, distância focal negativa, lembra? E quando pega aqui na parte cilíndrica, significa que ela tem um pouquinho de astigmatismo, tá bom? Ok? Então, aqui passa uma atividade, enfim. Ok, galera? Então, se aparecer para você olho direito positivo, significa que ele tem hipermetropia, tá? Se aparecer lá o olho esquerdo negativo, enfim, então significa que ele tem miopia. Então, atenção nessa dica aí para vocês, tá bom? Então, galera, essa foi a nossa revisão para você, tá? Parte bem teórica, né? Bem nítida que a gente vai cobrar de vocês, tá bom? Então, fica na paz, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.